estou bem feliz mesmo. Vocês já perceberam o sotaque, já viram que eu não sou daqui, né? Ninguém percebeu, ninguém, né? Só de eu dizer assim, boa noite, porque vocês falam boa noite, né? Mas aí vocês vão se acostumar se eu falar muito rápido. Alguém, por favor, me dá uma cutucada aí, me dá um sinal, mas vocês vão entender e compreender bem, amém? Meu nome é Liv Dalari, é esse nome mesmo, eu sou paraibana, estou morando aqui em Curitiba há 2 anos, né? Estou um tempo aqui já, o sotaque não perdi, não adianta, não perdi o sotaque, eu acredito que eu não vou perder, porque fico sempre recarregando com um pouco de lá, né? Mas é uma grande alegria estar com vocês. Eu sou casada, sou mãe de 3, um adolescente de 16 anos, Laura de 10, Davi, Laura fez 11 agora, Davi fez 9. Eu sou mãe aí de 3, trabalho na área, né, de terapia, sou neurocientista, sou sexóloga, tenho várias formações. Mas uma das coisas que eu mais me alegro de verdade é ser ministra do Evangelho. Isso de verdade é as boas novas do Reino de Deus. Sair compartilhando as boas novas do Reino de Deus em áreas diferentes e específicas. Mas é uma das coisas que eu mais me alegro no meu coração, até porque a gente sabe que nós estamos aqui nessa terra de passagem, né? Não estamos de passeio, é diferente. Não sei se você já visitou uma cidade onde você ficou lá passeando o dia inteiro. Eu, às vezes, vou para uma cidade, até o pessoal lá da igreja que fala assim, ei, você está no Ministério Turístico? Mas, gente, de turístico não tem nada, viu? Nós estamos aqui na terra assim também, de passagem. Né? Nós não estamos aqui de passeio. Cada um de nós que estamos aqui hoje, o Senhor nos chamou para estarmos aqui, vivas nesse tempo, exercendo a função, a conexão, a influência que você exerce, aqui que nós vamos falar um pouco hoje à noite. Mesmo quem tem redes sociais e quem não tem, mas a gente exerce uma influência e é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje à noite, tá bom? Eu sei que existe uma unção poderosa para alcançar seu coração. O Senhor tem ministrado coisas ao meu coração para tocar a vida de vocês. Então, eu queria que vocês não se desconectassem. É muito fácil a gente desconectar, né? Principalmente mulher, meu Deus. Mulher tem muita coisa na cabeça dela. Eu vinha no caminho pensando, meu Deus, amanhã cedo eu vou viajar e a música que eu não arrumei ainda. E tantas coisas, minha cabeça vinha cheia de coisas. Mas eu disse, Senhor, a partir do momento que eu colocar meu pé naquele lugar, eu preciso me conectar com isso, que eu estou aqui. Todo mundo saiu de casa, tinha tantas outras coisas para fazer, né, em casa. Não é verdade? A gente tem 1000 utilidades. A mulher não é bombril, mas tem 1000 utilidades. Então, se você se dispor a estar aqui hoje à noite, esteja de verdade com o seu coração aberto. Porque você sabia que é possível a gente vir para um lugar e a gente não receber tudo? É possível. É possível a gente ir para um lugar e se distrair e não receber tudo. Então, que você possa estar conectado para receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. É lógico que quando o Evangelho é pregado, né, tem um pregador que meu esposo gosta muito, que é anterior, ele fala que quando o Evangelho é pregado, sementes de milagres alcançam os corações. E talvez a semente que alcança o coração dela é diferente da semente que alcança ela, mas que sementes de milagres estão acontecendo nesse exato momento, já estão. Porque o poder do Evangelho está em operação, amém? Eu queria que você estivesse conectado mesmo, não se deixasse se distrair de forma alguma. Você possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para você, amém? Nós estamos no dia 8 de março, né? É um dia onde as coisas ficam mais rosas, né? Mais cheirosas. É um dia onde a atenção do mundo inteiro, que é o Dia Internacional da Mulher, é onde a atenção do mundo inteiro se volta para a mulher. Mas você sabia que no coração de Deus, antes mesmo da fundação do mundo, você já é algo importante? Você já é uma coisa importante, independente do dia 8 de março ter existido. Você já é importante para ele. O dia 8 de março iniciou em 1910, com o intuito de trazer esse olhar para a mulher. Mas envolve tantas questões políticas, né, culturais. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele já te conhecia antes mesmo de você nascer. E você é importante para Ele. Nesse dia 8 de março, eu me lembro, né, que quando o Senhor começou a falar coisas específicas para mim, em relação a tocar de mulheres mesmo, eu dizia assim, meu Deus, eu sou uma mulher tão fraca, eu me arrumo em 5 minutos. Meu esposo até me brincando no carro hoje conversando, que ele parece que é a mulher, entendeu? E eu sou moça. E quando a gente vê palestra de casal, a gente parece que está trocada a coisa. Porque eu sou fraca, porque eu me arrumo rápido,
Eu tomo um banho de flash, como a gente lá em casa, eu falo para as crianças, gente, o banho é de flash hoje, não dá para enrolar muito não, né? E eu sou bem prática, e eu lembro que quando o Senhor começou a trazer coisa ao meu coração para mulheres, eu disse assim, Deus, ai meu Deus, eu não sou muito frufru, eu não sou muito isso. Eu comecei a trazer uma visão diferente daquilo que Deus tinha feito. E não sei se você já parou para pensar que a cultura, ela influencia, é aquilo que nós vamos falar um pouquinho hoje, né? A cultura, ela influencia os nossos comportamentos. A ciência até fala, né? Que o meio que você vive, o meio que você convive, o lugar que você senta, a roda que você participa, isso vai influenciar em você. Isso vai influenciar. Não sei se você lembra do tempo de escola, quando você sentava perto de uma amiga que conversava muito, você acabava ficando conversadeira? Capaz. Meu filho, né, mudou de escola agora, ele fala assim, mãe, eu não sei o que eu faço, me ajude, por favor. Porque assim, ó, na minha frente tem um menino conversador, do meu outro lado tem um menino conversador, na minha frente tem um menino conversador, e atrás, e agora eu faço o quê? Eu disse, não converse. Foque no seu alvo, né? Foque no seu alvo, que é a professora naquele lugar. Mas por quê? A ciência fala que nós temos neurônios espelhos que imitam os comportamentos. Então a gente sabe que os lugares onde a gente senta, as pessoas que a gente convive, influenciam nos nossos comportamentos e nos nossos pensamentos. Então a gente sabe que a Bíblia até fala sobre cultura. Não se amolde ao padrão, à cultura desse mundo. Por quê? O Senhor que nos criou, Deus sabia que isso poderia influenciar os nossos comportamentos. Então, quando a palavra de Deus ela traz esse alerta sobre a gente não se amoldar, é porque é passivo da gente poder se amoldar, né? A respeito disso. Então, o universo feminino, ele é bombardeado. O diabo, ele tem interesse. É muito interessante, porque o diabo ele tem interesse em bombardear as mulheres. Porque nós temos um tempero especial da criação, que é a influência. Como é que um homem poderia fazer um negócio desse aqui? Não faz, gente. Vamos ser sincera. Não faz, porque ele tem outro tipo de força, diferente da nossa. Nós temos uma força dada por Deus, que é a influência. Então, quando a gente vê movimentos grandes, né, como o feminismo, levantando uma bandeira, a gente consegue ver que o diabo ele tem interesse. Quando a gente estuda, né, até na faculdade mesmo, a história da sexualidade, a gente consegue ver que o diabo dividiu a história em 2 pontos. Primeiro, vocês não podem nada. Vocês não são nada. Mulheres, vocês não podem nada. Aí depois ele vem um marco na história, bum, 1960, e vem, vocês podem tudo. Vocês não precisam de homens. Vocês não precisam de nada. Por quê? Aqui, inicialmente, ele queria nos paralisar, nos calar. Paralisar a força e a influência da criação de Deus. De outra forma, ele usa essa mesma força, só que para o mal, dizendo, vocês podem tudo, vocês podem fazer todas as coisas. Mas vocês percebem que o diabo, ele trabalha com desequilíbrio. Ele adora o desequilíbrio, ele adora os extremos. E eu sempre falo que a palavra de Deus ela é equilibrada em qualquer área. Se você for para a palavra, você vai ver equilíbrio. E aqui, quando a gente vê historicamente, porque o diabo quis calar a voz das mulheres quando a gente analisa a história? A palavra de Deus ela não muda, independente da cultura, independente da estação, né? Independente do que tenha acontecido aí fora, ela não vai mudar. Mas nós podemos mudar de acordo com a influência. Por isso que a Bíblia nos dá alerta, né, a respeito dos últimos dias. Que nos últimos dias, vou até ler com vocês, porque tem a ver com o nosso tema. 2 Timóteo 3 diz assim, mas vocês precisam saber disso. E percebe, quando alguém diz assim, gente, vocês precisam saber disso. Quando eu digo lá em casa, gente, presta atenção aqui. Gente, ó, tô saindo, presta atenção. Quando eu digo isso lá em casa, quer dizer o quê? É alerta total, preste atenção, que isso quer nos trazer um alerta. Ele diz assim, vocês precisam saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em algumas versões diz tempos terríveis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. E ele começa a dizer uma lista de coisas. Só que tem uma parte que ele fala exatamente sobre nós mulheres. Isso nos chama a atenção.
porque ele diz assim, traidor, não. Aí ele diz, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. É como se a gente estivesse assistindo o jornal dos dias atuais. É como se a gente estivesse lendo de verdade aquilo que nós estamos vivendo nessa geração. E ele traz esse alerta. Mas ele diz, pois entre eles se encontrarão que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo. E algumas versões usam até uma palavra, mulherzinha. Eles entram na casa e se infiltram, trazendo esse contexto em relação, conseguem enganar ou cativar mulheres. E quando eu li esse texto, eu disse, meu Deus, por que ele não faz essa diferenciação? Mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado. E a gente começa a ver justamente porque na criação de Deus, o Senhor colocou uma força diferente em nós. A mulher ela tem a capacidade multifacetária, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, o homem não. O homem nem adianta a gente, isso é a ciência, viu, irmão? Vá quebrar a cabeça com o seu marido, com o seu filho, e querer que ele faça 5 coisas igual a você, porque não tem jeito, não vai funcionar. É uma coisa por vez, e tem que ser detalhada. Tem que pegar isso em tal lugar, em tal forma. Aí a gente começa a querer dizer, meu Deus, por que tu não faz isso? Ele não é mulher. Porque a capacidade da criação de Deus para ele é outra coisa, é sobre governo, sobre domínio, é outra coisa. É por isso que eu falo, é como se fossem temperos da criação diferente, né? É como se Deus tivesse feito o homem, ele fez com um tempero diferente e a mulher com outro tempero. E são diferentes mesmo. Até a ciência já provou isso. E a gente não adianta querer mudar isso, nem querer nos mudar, né? Nem mudar eles. E eu me lembro que quando eu li isso, me chamou muita atenção, porque tem a ver com outro texto bíblico que a gente vai ler a respeito justamente de influência. Porque quando nós não estamos exercendo a influência que Deus nos deu, nós somos influenciados pela cultura. Quando nós não estamos na essência, de verdade, a verdadeira essência do que é ser mulher, a gente é facilmente enganada e influenciada. Eu me lembro que, por causa de coisas que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, de experiências negativas, de trauma mesmo, de coisas que eu vivi, eu olhava para coisas de mulher e eu dizia assim, não gosto não. Não gosto de mulher, não gosto de coisa de mulher, muito frufruzinho. Sempre tem as Barbies e sempre tem as outras. E eu dizia, eu não gosto disso, não gosto desse negócio. E eu me sentia muito estranha estando em mulheres. Por quê? Eu olhava para aquelas mulheres super maravilhas, inclusive da minha casa, da minha família. Minha avó era uma mulher maravilha, minha mãe também. Que carregava casa, marido, filho, neto, tudo nas costas. E eu dizia, eu não aguento isso. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Da mesma forma que eu também não me via aquela fragilidade, porque nós não somos frágeis. Né? A cultura diz coisas sobre nós e nós acreditamos. Se a gente ler Provérbios 31, que hoje rodou no Instagram, nas redes sociais, se a gente ler Provérbios 31, a gente vai ver que aquela mulher não tem nada de frágil. Não tem nada de Barbie, não tem nada disso. Pelo contrário, é uma mulher forte, uma mulher que é confiável, uma mulher decidida, mas não uma força que é superior igual ao homem. São forças diferentes, né? São perspectivas diferentes. Então, quando a gente lê Provérbios 31, a gente consegue ver que existe um equilíbrio em relação a isso. Que de fraca a gente não tem nada. Mas a gente também não é essa mulher maravilha que nos é apresentada. Que a gente tem que carregar tudo nas costas, todo mundo nas costas, de forma alguma, né? E quando eu olho para a história da minha vida, eu vejo que meu avô abandonou minha avó. Com 6 filhos, inclusive uma tia minha que era especial. Por fim, minha mãe, né? Meu pai abandonou minha mãe quando eu estava grávida, separou quando minha mãe estava grávida. Pouco tempo depois, uns 2, 3 anos, desde a gravidez ele dizia, vou abandonar a casa. Não nasci para ser dono de casa. E o que foi que isso aconteceu? Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes as experiências que nós vivemos, nós carregamos como se fossem bagagens e elas mudam a nossa perspectiva sobre a vida. É como se a visão distorcida, como se ficasse uma visão distorcida do que realmente nós somos. E eu perguntava para Deus, o que é ser mulher?
O que de verdade é ser mulher? Se eu perguntasse hoje para você aqui, não precisa responder. O que é ser mulher? O que é que a gente escuta falando sobre mulher? Ai, mulher é forte. Mas será que é com uma perspectiva de força? A força do Senhor? Será que é uma verdadeira força baseada na influência que essa mulher tem? Ou é assim, mulher aguenta tudo, todo tipo de pancada? Será que a gente já ouviu? Eu mesmo já ouvi. Olha, ser mulher é demais. Meu Deus, é coisa demais. Ser mulher, meu Deus, eu devia ter nascido homem. Eu escutei. Eu devia ter nascido, se eu pudesse escolher, eu tinha nascido homem. Porque ser mulher é demais. Ser mulher é trabalhoso demais. E isso vai, gente, imputando em nós uma perspectiva sobre o que é ser mulher. Mas a criação de Deus, aquilo que Deus nos criou, Ele nos criou com um poder lindo de influência. Né? Com uma força, sim, porque nós somos fortes e está tudo bem ser forte, mas não é essa força da Mulher Maravilha. Né? A gente vê até em relação a estudos científicos, a gente vê que boa parte dessas pessoas que levantam uma bandeira, né, de uma ideologia, elas sofreram traumas na sua infância. Ou elas foram abusadas sexualmente, mas de alguma forma, homens a feriram. E eu olho para a história da vida da minha família e eu vejo, elas foram muito feridas pelos homens, elas foram muito machucadas. E o que elas passavam para mim era a dor que elas tiveram. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, né, que eu quero que você reflita aí. O que é que você tem visto em relação ao que é ser mulher? Será que é por uma ótica, por um óculos ou por uma perspectiva das coisas que as pessoas da sua família viveu? Se é pelas coisas que você mesmo viveu, que você viu acontecendo na sua casa, ou é diz respeito à perspectiva da criação de Deus, daquilo que Deus nos criou? Porque é muito fácil a gente olhar por uma ótica das nossas dores, é muito fácil. É muito fácil, é como se o diabo ele tentasse imprimir em nós, é como se ele tivesse tentado machucar para deixar uma marca. Mas eu digo para você, existe uma unção hoje liberada para alcançar seu coração e quebrar as lamas do seu olho, limpar essa perspectiva para que você possa ver o que realmente é ser mulher. Que nós temos sim um poder e uma influência e que nós podemos usar para o bem ou para o mal. E a gente vai ver aqui um texto de duas mulheres. Uma que usou a influência para o mal e a gente vai ver esse poder de influência sendo bem claro aqui. Que é lógico, tudo isso que eu estou dizendo, gente, eu vou pincelar em relação a essa influência nas redes sociais, que tem tudo a ver. Só que eu estou criando um pano de fundo aqui para a gente chegar nisso, tá bom? E o texto é lá em Esther 1. A gente sabe que a rainha Esther assumiu, né? Depois de Vasti. Mas, lendo o texto, é fácil a gente compreender o quanto que a mulher tem um poder de influência. E vocês vão perceber isso aqui. Ele diz aqui no 10. No segundo dia, no sétimo dia, Esther 1:10, para quem Deus viu. No sétimo dia, quando o coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou os 7 eunucos que serviam na presença dele que trouxesse à presença a rainha Vasti com a coroa real. E o texto diz, ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela. De certa forma, né, o rei Assuero admirava o que era formoso, o que era beleza em Vasti, o que era externo. Que às vezes a gente se preocupa tanto com o externo, mas a gente não se preocupa com o interno. Às vezes nós mudamos externamente, mas internamente a gente não muda. E a verdadeira mudança, ela acontece de dentro para fora. E ele diz assim, e ele queria mostrar aos povos e aos príncipes, pois ela era muito bonita, o texto diz. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei. Não sei se você já viu em televisão, em série, alguém batendo o pé. Não vou. Você já viu alguém fazer isso? É só lá na parede que acontece essas coisas. Acho que aqui não acontece não, né? Não. Eu não faço, não vou. A rainha Vasti fez desse jeito. Vieram os eunucos buscar ela, ela disse, eu não vou. Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. E o texto diz, diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Aí é onde começa. E ele diz aqui no 15,
né, que ele diz aqui no 15, ele perguntou, segundo a lei, o que se deve fazer com a rainha Vasti? Por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos. E é interessante que ele começa a dizer, e agora, né, segundo as leis, o que é que a gente faz quando uma rainha se recusa a atender o chamado do rei? Aí você pode dizer, o que é que isso tem a ver com influência? Vocês vão ver agora o quanto que uma mulher, ela tem o poder de influenciar não só a amigo ou a vizinha, mas uma geração, povos, reinados. Quando uma mulher é posicionada, quando ela usa o poder de influência para o bem, ela também pode fazer isso. Como também ela usa o poder de influência para o mal. E ele diz aqui, ó. Então, Memucã disse na presença do rei dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia, presta atenção da influência aqui, porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres. Aí ele começa a dizer, de modo que também desprezarão seu marido, dizendo, o rei Assuero mandou chamar a rainha Vasti, que fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Perceba que eles falam até o que a mulher vai dizer. Porque aquela decisão dela, por isso que eu digo, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós somos influenciados, com quem a gente convive, porque existe um poder de influência. E ele diz assim, ó, o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, ele diz, não vai ser amanhã, não vai ser depois da manhã. Ele diz, hoje mesmo, esse poder de influência vai alcançar as mulheres. E ele diz assim, hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, as ouvirem o que a rainha fez, dirão mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. O poder de influência de uma mulher. O poder de alguém posicionado, usando essa influência para o mal ou para o bem. A gente vê aqui o poder no mesmo livro, né? De Esther, a gente vê uma mulher posicionada, utilizando o seu poder de influência, debaixo do governo de Deus. Como é que a coisa acontece? A rainha Esther, que veio em seguida após a rainha Vasti ter usado o seu poder de influência para o mal, a rainha Esther utilizou o poder de influência, aquilo que ela foi chamada para fazer, para um tempo como este. Ela utilizou o poder de influência que ela tinha para livrar, ela foi utilizada por Deus para livrar o povo de Deus. A gente vê textos antes, versículos antes, alguém utilizando o seu poder de influência, dessa capacidade dada por Deus para nós, para desfazer, né, naquela situação. E ele fala, hoje mesmo, quando as mulheres ouvirem, por quê? Porque nós somos facilmente influenciadas e influenciamos. Sai uma moda, todo mundo se veste igual. Sai uma moda de roupa, menina é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Só muda o tamanho, G, G, P, M, o sapato do mesmo jeito, porque nós somos influenciadas pela cultura de Deus. Só que hoje nós estamos aqui para falar o poder que você pode utilizar para influenciar sua casa, suas amigas, as pessoas que você convive. Essa geração. Nós temos esse poder de influência, é um tempero mesmo. Na minha opinião, ele é um tempero. Só que diante de tudo que nós temos visto nos dias atuais, será que nós não estamos, como a Bíblia fala lá em Romanos 2,12, será que nós não estamos nos amoldando à cultura desse mundo e estamos esquecendo que de verdade é ser mulher? Hoje eu tive vontade de colocar no Instagram um caixinha de pergunta, o que é ser mulher? Porque eu tenho curiosidade para saber o que as pessoas pensam. A mulher é forte. Ai, mulher é guerreira demais. Será que a gente está compreendendo o que é essa força, o que é ser guerreiro? Será que a gente está utilizando com a influência correta, de acordo com aquilo que Deus nos viu fazendo, quando Ele nos criou? Será que nós entendemos de verdade de onde vem essa força? Porque a gente lê, né? Eu li Provérbios 31 hoje, no encontro que eu tive com as pessoas, com algumas mulheres que participam da jornada, e eu li Provérbios 31, né?
E eu comecei a ler pensando, meu Deus, ela é uma mulher muito forte. Ela é uma mulher determinada, uma mulher posicionada, uma mulher imparável. Mas ela sabia justamente o seu lugar. Ela sabia, ela não competia com os homens. Você percebe, né? Nos meus atendimentos, 90% dos meus atendimentos que eu atendo, mulheres, eu percebo que 90% deles existe uma distorção de identidade. Porque de verdade nós não sabemos quem somos. Se olhamos pela perspectiva da nossa cultura, se olhamos pela perspectiva da nossa cultura familiar, a gente de verdade não sabe quem somos. A gente só sabe de verdade quem realmente nós somos se nós olharmos para a palavra. Se a gente olhar para o espelho da palavra e olhar para o Criador e dizer, Deus, vamos conversar aqui. Calma. Né? No meu caso, eu disse para Deus um dia, eu disse, Senhor, peraí. Me diga aqui, porque eu entendo, por tudo que eu escutei a minha vida inteira, nem mulher presta. Tu não pode ser amiga de mulher, não. Porque mulher é invejosa. Mulher é falsa. Mulher é isso. E a cultura começa a dizer, fofoqueira, pode dizer mais elogios. Mulher é fofoqueira, mulher é invejosa, ciumenta, né? Mentirosa. É isso que a gente escuta. Mas de verdade, a cultura imprime isso. As experiências que a gente viveu talvez façam com que, por exemplo, existem pessoas, mulheres, que competem o tempo inteiro. Eu já convido com mulheres que elas competem tanto que elas se cansam de competir porque eu não vou competir. Ela desiste de competir. Por que isso? Isso vem de onde, gente? Isso vem lá da história de vida da pessoa. Talvez na infância, na adolescência, ela passou por alguma coisa que ela acha que aquilo é quem ela é. É a sua identidade. Eu já lidei com mulheres que dizem assim, olha, eu sou assim mesmo. Eu falo, eu digo, eu aconteço. O negócio é assim, comigo é assim. Não tem negócio que nem a conversa, não. Aí o que é que a gente vê? Pessoas que foram machucadas, traumas, dores, feridas. Isso é a autodefesa dela. É a forma dela se defender. Eu já lidei com mulheres que dizem assim, olha, nem fale comigo, nem me dê oi. Sabe? Porque eu tenho vergonha, minha vontade é se esconder. Vou nem pro culto, Michele, de forma nenhuma, vou pro culto não, eu tenho vergonha. Hoje, a gente fez no vídeo, umas me mandaram mensagem assim, não vou entrar não, porque vai que liga a câmera. Eu digo, fica com a câmera desligada, mas você vê, isso é o quê? Isso é traumas, isso é marcas, isso é dores que precisam ser quebradas. Sabe, Deus não fez pessoas tímidas. A Bíblia diz que os tímidos não entraram no reino do céu. Vocês estão diante de uma pessoa que se achava tímida, mas na verdade aquilo eram minhas dores e meus traumas refletindo isso. Mas eu precisei deixar que o Senhor alcançasse as áreas do meu coração. Quando eu entendo o que é que o Evangelho faz quando a gente encontra com Cristo, na minha cabeça eu amo analogia, eu amo pensar didaticamente. E eu vejo como se o Senhor tivesse encontrado uma casa sem porta, sem teto, sem nada. Feia, escura, sem luz, e ele começa a fazer uma reforma. E normalmente a gente faz uma reforma onde as coisas são mais aparentes, né? Onde as pessoas entram e vão ver, deixar a sala bem limpa, a visita chegar, tudo arrumado. A casa está bagunçada, corre menina, arruma a sala, está chegando visita. Né? Da mesma forma, às vezes a gente faz isso no nosso coração. A gente deixa que o Senhor reforme só aquilo que é visto, só aquilo que é aparente. E a gente toma pra gente uma identidade que não é nossa. A gente acha que nós somos assim, eu nasci assim, eu sou assim, ninguém me muda, mas eu digo para você não nasceu Gabriela. Até que se seu nome lá no documento for Gabriela, o Evangelho ele tem poder para mudar você e transformar você, mudar áreas do seu coração. Talvez você achou a vida inteira que você era desse jeito, mas o Senhor diz, deixa eu mostrar para você a verdadeira identidade, quem de verdade você é, aquilo que eu te criei para ser. Deus não cria pessoas, mulheres mentirosas. Deus não cria mulheres traidoras. Deus não criou mulheres invejosas. Deus não criou mulheres barraqueiras. Deus não criou mulheres tímidas. De forma alguma. Ele não criou. Mas o que foi que aconteceu então, pelo amor de Deus? Lá no Éden, no princípio. Houve uma quebra da criação de Deus. O pecado corrompeu a criação de Deus. Ele quebrou a criação de Deus. Mas tem outra notícia para dizer para vocês. Sabe o que aconteceu? A gente não pode colocar tudo mais em erro. Porque nós já entregamos a nossa vida para Cristo. E Cristo nos reconectou mais uma vez com Deus.
A Bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz. Ele é a ponte, ele é a conexão que nos fez entender quem de verdade nós somos. Aí você pode dizer assim, meu Deus, mas é porque a minha cabeça, minha mente me deixa. Mas aí a Bíblia não deixa você dar desculpa. Sabe que ela diz que você tem a mente de Cristo. Mas ela diz também para a gente que nós precisamos dar um passo em decisão de ser deixado, mudado pelo Senhor. É um passo que nós damos. Deus não vai. Eu digo que áreas da minha vida eu vejo como se fossem chaves sendo viradas. Chaves são mudadas a partir da minha decisão de dizer, Senhor, entra aqui. Sabe? Quantas vezes na história da minha vida é como se a gente tivesse um quartinho escuro da bagunça. Não sei você, é assim que eu penso na analogia, principalmente em relação à área da sexualidade, dores, traumas, traumas emocionais, né? Abuso emocional, abuso físico, abuso sexual. Quantas vezes a gente coloca esses entulhos num quartinho escuro lá, onde isso vai acumulando, aí é barata, é aranha, é teia de aranha, começa a feder, né? Começa a multiplicar coisas, e a gente deixa isso no quartinho escuro da bagunça. Mas nós precisamos tomar a decisão e dizer para o Senhor, Senhor, você pode entrar nesse lugar. Talvez eu vivi 30, 40, 50 anos achando que eu era assim, que eu era tímida, que eu era barraqueira, que eu dizia que acontecia, que eu fazia assim. Mas hoje eu compreendo, Pai, até pela palavra, que eu posso mudar. Você sabia que quando a gente analisa o cérebro humano, a gente consegue ver que o cérebro humano ele pode mudar em qualquer idade. É lógico que quanto mais cedo, mais ele é plástico. Mas independente da idade, você pode decidir mudar. E o que é que isso tem a ver? Tem a ver porque a criação, ela revela a criação do Criador. Se a gente fosse para estar engessado, do jeito que a gente nasceu assim, morreu assim, Gabriela, Deus não tinha colocado neuroplasticidade na sua linda cabecinha. Porque nós podemos mudar. Nós somos passivos de mudança. Glória a Deus por isso, porque eu detesto a livro de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. E eu quero que daqui 5 anos eu olhe para trás e diga, Senhor, obrigado, porque eu dei passos em direção à mudança que precisava na minha vida. E usando esse poder de influência para as próximas gerações. Eu não quero passar para os meus filhos coisas que eu vivi na minha infância. Eu não quero ser a versão atualizada da minha mãe, de forma nenhuma. Eu preciso ter a consciência e dizer assim, ó, a partir de mim, a estaca do céu foi estabelecida. Infelizmente, minha mãe passou por coisas, viveu situações, porque ela não tinha o poder do Evangelho. Ela não tinha Jesus Cristo na vida dela, mas eu tenho. E a partir de mim, a estaca do céu precisa ser colocada. E o diabo perdeu. A partir daqui para frente, as coisas vão ser mudadas, as coisas vão ser transformadas. E eu preciso tomar essa decisão. Porque é uma decisão que nós tomamos. Sabe? Simplesmente levantar a mão e dizer eu quero Jesus. Não muda tudo, não. Só muda espiritualmente. Mas a Bíblia fala que nós precisamos renovar a nossa mente. Que a nossa alma precisa ser salva. Que a gente precisa eliminar as bagagens do passado para que a gente possa seguir adiante na jornada, prosseguindo mesmo. Porque senão a gente fica que nem um cachorro correndo atrás do rabo. Você já viu? Eu tenho um doguinho lá em casa muito fofinho que eu estou com saudade até dele agora. Mike. Você já viu um cachorro brincando, ele fica rodando assim, ele não sai do lugar não, ele fica rodando. Aí a gente olha e diz, ai Deus, Deus não está fazendo nada na minha vida. Ouvi, eu não me devo, Pai. Deus não está fazendo nada. Por que não está fazendo? Se você não deixa ele fazer. Ai Deus, você não está vendo? Olha, só coloca bruaca perto de mim. Você sabe o que é bruaca, né? Bruxa, vocês sabem. Olha essas bruxas, tudo em perto de mim, tudo invejosa, tudo não sei o quê. Mas será que você, né, não se posicionou ao ponto de dizer assim, ei, não, é palhaçada aqui, vamos parar dessa palhaçada. Nós somos todas nascidas de novo, nós precisamos utilizar o poder de influência. Existem coisas, gente, únicas, sabe? Deus tem me presenteado. Eu tinha medo de mulher, vou ser sincera para vocês. Eu olhava assim e disse, meu Deus. Estão tudo falando de mim, né? Estão tudo me olhando assim. Mas por que eu olhava desse jeito? Por causa das experiências que minha mãe viveu, por mulheres que traíram, que machucaram, que inclusive não moraram com meu pai. Meu pai casado com minha mãe. Então imagina, tudo isso a gente traz na bagagem, mas nós precisamos eliminar. Já teve mulheres que me feriram? Já, gente. Lógico, a gente está na vida para isso mesmo, né? Mas também teve mulheres que foram impulsionadas por Deus para serem resposta e cura para o meu coração. Aí por causa das coisas que eu vivi,
por causa que um abençoado enviado no inferno machucou, eu vou me bloquear de ser tocada da unção da vida de outras mulheres? Ou eu vou deixar de tocar a vida de outras mulheres por causa disso? De forma nenhuma. Aí o que eu digo, diabo, agora tu se segura. Porque eu vou usar isso como força impulsionadora. Eu vou fazer isso com intenção e propósito. E é essa consciência que a gente precisa ter. Estar nas redes sociais, né, trazendo para a nossa temática, estar nas redes sociais é um desafio, gente. É um desafio muito grande nos dias atuais, porque é uma cultura, você é bombardeado em uma cultura. Mas a gente vai fazer o quê? Não, eu vou me esconder, sabe? Vou para uma caverna. Estou agoniada, o que aconteceu? O teu celular está sem internet ali. Estou agoniada, por quê? Porque nós vivemos hoje em um ambiente tecnológico, mas as verdades da palavra de Deus, quem de verdade nós somos, não podem ser mudadas por causa que a cultura está mudando. A gente precisa ter consciência que estando nesse lugar, que é um lugar muito desafiador, porque é um lugar onde tem muita comparação, muita competição, é um lugar onde as pessoas não pesam mais, elas não têm equilíbrio. Né? Inclusive, na nossa formação, nós estávamos falando sobre isso. Você sabia que seguir, quando você coloca assim, seguir, estou seguindo fulano. Eu achei tão legal esse vídeo dela. Toda vez que você colocar para seguir aquela pessoa, você precisa não colocar para seguir por causa de um vídeo ou um post. Você precisa entrar naquele perfil. E você precisa vasculhar ele. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu falo, tenho muito cuidado com quem eu vou seguir. De vez em quando eu faço uma limpa no meu Instagram. Sabe por quê? Porque alguém pode olhar e dizer, oxe, a doutora Liv segue. Vou seguir também, tá? É confiável. Oxe, a pastora segue. Vou seguir também, é confiável. Oxe, a irmã lá da igreja segue. Vou seguir também, é confiável. Então, quando toda vez, gente, seguir é seguir. O Instagram tá lá, seguir. Seguir não tem outro nome. Você sabe o que é seguir? É ir seguindo aquilo ali. Você está atestando que você concorda com aquilo. Ai, não, mas é só por diversão. Ai, não, é só por engraçado. Gente, seguir é seguir. De alguma forma a gente vai ser influenciado. E quando a gente para pensar, né, sobre como o comportamento humano é, quando você começa a seguir alguém, daqui a pouco você está falando igual a pessoa. Você está pensando, você quer comprar aquilo que a pessoa coloca no Instagram dela. Às vezes eu coloco minhas vitaminas, que eu já até esqueci de tomar, alguém diz, que vitamina é essa? Onde você compra? Qual é a marca? Às vezes você está com um blazer, alguma coisa, menina, gostei, vou passar onde? Tá lindo. Por quê? Da mesma forma que isso acontece nas redes sociais. Então, seguir é seguir, gente. Não tem isso não. Quando a gente analisa o comportamento humano, nós somos facilmente moldados por aquilo que nós vemos. Aquilo que nós vemos alimenta os nossos pensamentos, que gera uma resposta em nós, nos nossos comportamentos. Eu me lembro de uma amiga minha, que ela seguia, é uma seguidora, é uma mulher cristã, é uma influenciadora cristã. Não tem nada de mal no conteúdo dela. Mas eu conversando com ela, meu Deus, ela estava falando igual a mulher. Aí eu disse assim, Gabi, mulher muito engraçada. Ela disse, mulher, e agora o que eu faço? Porque eu estou falando igualzinho ela. Até eu gostei jeito como eu falo. Ela disse, e agora o que é que eu faço? Eu disse, que bom que não é influência ruim. Mas está vendo como a gente é facilmente influenciado? A gente é muito fácil influenciado. Então, por exemplo, né, quando a gente se expõe progressivamente às coisas positivas, à influência da vida, quando você anda com mulher de Deus, com mulher de oração, quando você anda com pessoas que vai te acrescentar a influência na vida daquela pessoa, de verdade vai ser impresso em você e não tem nada de ruim nisso. Mas quando você anda com mulher barraqueira, faladeira, fofoqueira, que vê problema em todo mundo, isso vai trazer um reflexo em você. Daqui a pouco você está do mesmo jeito. Eu me lembro que quando eu fazia uma pós-graduação, ficava eu e duas meninas no quarto, né? Que foi uma pós-graduação de imersão. E eu me lembro que tinha uma das minhas colegas de quarto que ela tinha uma teoria da conspiração. A gente chegou no primeiro dia, gente, não sei se você já comeu mulher assim. A gente chegou no primeiro dia, ela já disse assim, aquela menina está olhando para mim. Estou fofocando da cheia. Eu disse, quem? Aquela menina ali. Estão olhando para mim. Estão rindo da gente. Eu disse, mulher, pelo amor de Deus, é o primeiro dia de aula. Calma, a gente tem passado 15 dias, né? Eu disse, calma, respira. Aí eu comecei a perceber algumas coisas. Ela disse, olha, aquelas ali da mesa,
situação era que o mundo inteiro estava conspirando contra ela. E é tão difícil, a gente lida com aconselhamento, lida com terapia. Isso é o quê? É uma distração na sua identidade. Ela começa a achar, olhar para ela e olhar o que os outros podem estar pensando e deixando de pensar. E uma pessoa dessa, ela não vive, sabe? E é isso que muitas vezes nós trazemos aí na bagagem da nossa casa, da nossa família. E estamos aí nos comportando ou pensando assim, ou agindo, ou olhando para as mulheres de uma forma errada. Então, que a gente possa estar dentro das redes sociais, nós precisamos de mulheres posicionadas que influenciam nas redes sociais de verdade. Sabe? Influenciam para o reino de Deus. Todos nós sabemos, todo mundo aqui já entregou a vida para Cristo? Quem entregou? Levanta sua mão. Amém? Então, se você entregou sua vida para Cristo, você sabia que no grande dia, naquele dia, nós vamos estar diante do tribunal de Cristo? Você sabia disso? Você sabia que não vai ser só... Ai, meu Deus, não vejo a hora. Eu fico às vezes brincando assim, o pessoal diz, tá cansada, doutora? Eu digo, tô. Mas a gente foi para a eternidade, a gente vai trabalhar também, né? Então vamos trabalhar aqui, lá a gente trabalha e continua. Não vai ser deitar numa rede, ficar tomando uma aguinha de coco e dizendo, oh, glória. Não. Por isso que eu digo para vocês... Por isso que eu digo para vocês que se nós estamos aqui, nós não estamos de passeio. Nós estamos de passagem. Mas quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, nós vamos prestar conta daquilo que fizemos e daquilo que deixamos de fazer. Daquilo da influência que o Senhor compartilhou para você tocar a vida de pessoas e ser tocado por elas. Nós vamos prestar conta desse dia que nós estamos aqui hoje. Eu vou prestar conta de estar compartilhando e você vai prestar conta de estar ouvindo. Nada vai ficar, sabe? Não existe um negócio nessa página, vira, Senhor, pula essa página, num dia da minha vida. Não existe isso. Naquele grande dia, Ele não vai julgar os nossos pecados, porque isso não vai existir mais. Mas Ele vai julgar como nós utilizamos o poder de influência. Como nós utilizamos o poder de influência. As pessoas que o Senhor nos chamou para tocar. Porque as pessoas que Deus chamou para mim vir tocar é diferente das que Ele me chamou. O lugar que eu convivo, as pessoas que eu convivo, as mulheres, a minha rede social, eu vou prestar conta de como eu utilizei o poder de influência. Se eu utilizei o poder de influência, alguém que entra na minha rede social e diz assim, meu Deus, isso aqui é uma pessoa de Deus. Ai, não, mas minha rede social, ela é, né, assim, ela é de trabalho. Eu vou separar isso, sabe? Porque assim, eu sou uma profissional. Aí eu vou separar, gente, isso não existe. Chegou a hora de todo mundo na sua área, no seu lugar de atuação, tocar a vida das pessoas. Sabe, ser resposta de Deus mesmo. Eu me lembro que eu tinha isso, né? E eu dizia assim, não, Deus, é porque assim, o meu consultório, sabe, assim, eu sou aqui, eu tenho que ser imparcial, eu tenho que ficar aqui, né? De uma forma onde, né, eu tenho que atender meus pacientes. Aí um belo dia o Senhor disse assim, peraí, senta para tu me ouvir, presta atenção, o diploma quem te deu? Quem foi que te deu? O lugar que eu te plantei, o conhecimento, a sabedoria, quem foi que te deu? Para tu querer me tirar de cena agora. Porque nesse lugar que foi eu que te fiz chegar, o dinheiro que você tem, a influência que você tem, o conhecimento que você tem, só está na sua mão, porque foi o Senhor que fez chegar. Foi o Senhor